Graça e paz. É sempre um privilégio, uma graça de Deus poder estar aqui compartilhando com os irmãos a palavra. E eu quero compartilhar nessa noite uma palavra que nós falamos no Belo Horizonte neste ano, que está encerrando, cujo tema é andar de modo digno, de modo digno. Por isso, nessa noite, eu gostaria de falar um pouquinho sobre mentira. Característica da velha natureza. Nós estamos vivendo num mundo onde a cultura do nosso país, ela está entrando e assolando todos os lugares. E muitos de nós também estamos sendo afetados com a nossa cultura. Então, nós sabemos que a nossa cultura no Brasil é aquela, mas uma mentirinha só não dá nada não, né? É só uma mentirinha. Né? Então, assim, é um jeito brasileiro, né, para atingir, né, aquilo que muitas vezes as pessoas querem de modos ilícitos. Então, por isso que eu julgo ser um assunto muito oportuno para nós trabalharmos, até porque nós temos muitas pessoas chegando para a igreja agora, né, novos convertidos, e nós sabemos que o nosso espírito está tendo vida, mas a nossa alma e o nosso corpo precisam ser ministrados para que haja mudança, né, na nossa vida, nas nossas atitudes, porque agora o Espírito Santo habita em nós. Então tem certas coisas que quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, que ela não faz parte mais da nossa vida. E uma dessas coisas é a mentira. Então vamos ver uma definição de mentira segundo o dicionário. Então mentira é afirmar aquilo que se sabe ser falso, ou negar o que sabe ser verdadeiro com a intenção de enganar, de iludir, de ludibriar. Normalmente, a mentira ela é usada para se fugir de uma disciplina. Então, nós não queremos que a nossa fraqueza seja exposta. Então, para não sermos corrigidos ou disciplinados por causa do nosso orgulho, nós mentimos. Muitas vezes também para se parecer melhor do que os outros. Então, nós inventamos coisas, né, a respeito de outras pessoas que muitas vezes têm se destacado ou têm feito sucesso mais do que nós gostaríamos de ver. E então, a mentira entra também para ofuscar o brilho daquele outro que está em destaque, que não é muitas vezes a nossa própria pessoa. Também ela é usada para desculpar algum erro, para justificar alguma coisa errada que nós fazemos. Ela é usada para enganar os pais e as outras pessoas também. Então, muitas vezes a mentira é usada, principalmente pelos filhos, para conseguir dos pais aquilo que eles querem. Então, eles sabem que se disserem a verdade, os pais não vão dar. Então, muitas vezes usam da mentira para enganar os pais e conseguir aquilo que quer. Não só os pais, mas outras pessoas também com as quais nós convivemos. Então, ela também é usada, né, para impressionar as pessoas. Então, eu preciso estar em destaque, eu preciso ser elogiado, eu preciso ser visto, então eu vou usar da mentira para impressionar as pessoas, dizendo coisas sobre mim mesmo que de repente que eu sei que não é verdade. Então, muitas vezes nós usamos a mentira para isso. A mentira ela pode ser expressa de várias maneiras. Ela pode ser expressa por palavras, quando nós falamos aquilo que nós sabemos que não é verdade. Ela pode ser expressa pelo modo de vida e pensamento. E nós temos visto hoje muito disso acontecer. Pessoas que não aceitam quem elas são. Então, elas querem mostrar para os outros uma vida, um status, uma posição que ela não tem. Mas ela ostenta isso porque não quer que as pessoas conheçam quem realmente elas são. Então, nós vemos muito disso. Olhando muitas vezes no Facebook, a gente vê ali quantas pessoas que fantasiam ali, que postam coisas ali, que a gente sabe que não é verdade. Que a gente sabe que não é aquilo que realmente está acontecendo na vida da pessoa, mas a gente vê ali no Facebook tantas mentiras. Então, nós usamos muitas vezes
A mentira, né, para mostrar um modo de vida, ostentar algo que não é real, que não é verdadeiro. Eu ouvi de uma jovem que ela tinha uma dificuldade tão grande de aceitar a vida dela, que ela vivia 3 vidas. Então era muito interessante, porque na igreja ela era uma pessoa. Então na igreja ela tinha uma maneira de se vestir, uma maneira de se portar. Quando ela ia para o trabalho, lá no trabalho ela era outra pessoa. Se vestia diferente, né? Muitas pessoas nem imaginavam que ela tinha Jesus, porque ela se vestia de uma maneira tão diferente de um cristão, e ela vivia uma vida em cada lugar. E quando ela ia para a casa da mãe, ela colocava outra fantasia. Ela então usava outra figura para mostrar a vida dela diante da mãe, que era uma vida humilde, era uma vida simples que ela levava, mas ela queria mostrar para os outros aquilo que não era real. Então, essa jovem vivia uma mentira. Ela não aceitava quem ela era e nem a posição que Deus tinha colocado ela, nem a família que ela tinha. Então, ela usava da mentira para mostrar tudo isso. Então, a mentira é expressa por palavras, pelo modo de vida, de pensamento, para justificar um erro, como nós já vimos, e pela falsa religião, que são as heresias, os enganos, as doutrinas contrárias à palavra de Deus, que nós temos ouvido muito na mídia hoje, o evangelho sendo pregado ali, trocando a verdade de Deus por mentiras, para agradar as pessoas, para manter as pessoas ali. Então, amados, no mundo que nós vivemos, se lida com a mentira de uma maneira muito leviana. Há até estudos, né, que tentam explicar a mentira, que procuram a origem da mentira. E na nossa sociedade, né, a cultura que nós vivemos, a mentira é vista como algo inofensivo, e até mesmo sendo uma necessidade de vida, e em última análise, como algo bom, né? Os fins, né, os meios justificam os fins. Então nós vemos na nossa cultura que ela está tão enraizada que é algo normal, que ninguém mais se espanta, que ninguém mais se assusta com a mentira. Mas será que este pensamento, será que essa cultura realmente condiz com a palavra de Deus? Será que realmente Deus também pensa isso sobre a mentira? Então vamos olhar para a palavra. Nós lemos lá em 1 João 2,15, João escrevendo o seguinte para a igreja: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então João aqui está dizendo que a igreja de Jesus, que o salvo, que a pessoa que quer andar com Jesus, ela não deve viver de acordo com os valores deste mundo. E os valores da nossa sociedade, da nossa cultura, estão indo totalmente contrários aos princípios da palavra de Deus. Então nós não podemos aceitar a mentira como algo normal na nossa vida, porque ela faz parte dos valores deste mundo corrompido, deste mundo contaminado, dessa natureza pecaminosa, do homem que ainda não teve um encontro com Jesus. Logo, ela não faz parte da nova vida que nós recebemos de Cristo. Vejam que a origem da mentira não precisa nem estudar muito, é só ir lá para a Bíblia. A origem da mentira está em Satanás. Ele é chamado do pai da mentira. Nós vemos isso lá em João 8,44, o próprio Jesus dizendo: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então vejam que a origem da mentira está em Satanás. Ele é o pai da mentira. Então eu preciso olhar isso com seriedade. E ele viu que a mentira funcionou lá no início, quando o homem pecou. Então lembram-se lá no Éden, em Gênesis 3,4, nós vemos Satanás mentindo. Podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque vocês não vão morrer.
Não foi isso que o diabo falou para Adão e Eva? Ele mentiu para eles. Então a mentira foi originada ali. E Satanás é o pai da mentira. A mentira, ela não é, ao que muitos pensam, um sinal de esperteza ou de inteligência, né? Tem gente que se acha muito esperto. Tem gente que se acha tão inteligente que mente de uma tal maneira que acha que está fazendo uma grande coisa. Então, está longe de ser uma pessoa esperta e inteligente quem vive da mentira para conseguir aquilo que muitas vezes a pessoa quer. Então vejam, a mentira é um sinal característico de uma vida que não está andando em intimidade com Deus, que não está andando na luz, que não está andando com o Senhor, que não está desenvolvendo a nova natureza, que é a natureza de Cristo em nós. E a natureza de Cristo em nós é uma natureza santa. Então nós não podemos encarar a mentira desta maneira. Foi a mentira que transformou o nosso mundo no caos que nós estamos vivendo hoje. Então vejam, a mentira ela é como um fungo. O fungo floresce em lugares escuros que não tem oxigênio. A mentira ela prospera entre aqueles que amam mais as trevas do que a luz. E aí é interessante a gente ver dois mentirosos conversando. Por quê? Porque um está enganando o outro e o outro está enganando um, né? Então é que nem um fungo. A mentira ela prolifera no meio de pessoas que não estão andando na luz, que andam nas trevas. Então elas vivem enganando e sendo enganadas, como a palavra do Senhor nos diz. Nós podemos olhar também a propagação da mentira na nossa cultura através da mídia. Então não é raro nós olharmos tantas propagandas na televisão. Há um tempo atrás, não sei se ainda tem, que eu assisto muito pouco, mas aquelas propagandas daquele cigarro, né? Quando aparecia aquele cara bonitão e enchia de mulheres ao lado dele. Então, moral da propaganda: fume tal cigarro que você também vai ficar rodeado de mulheres, né? Faça tal coisa que você vai fazer sucesso. Então nós vimos isso descaradamente, a mídia ensinando isso. E o que eles estão passando nas novelas? A mesma coisa. Olha, minta para sua mãe para você conseguir o que você quer. Não fale a verdade para os seus pais. Vai lá e faz escondido, né? Trama toda uma situação para você ir atrás do que você quer, né? Ou então nós vemos a mentira na novela: olha, eu não te amo mais, então vamos divorciar, vamos acabar com esse casamento. Quantas coisas nós vemos na nossa televisão ali, a mídia detonando as pessoas, mostrando para elas uma fantasia, uma coisa ilusória e mentirosa, prometendo algo fantasioso para levar as pessoas ao engano. Então nós vemos, a cerne de tudo isso é: faça o que nós estamos fazendo, que você também vai ter o que nós estamos conseguindo. Essa é a realidade do que é passado. Então, amados, em essência, a mentira diz que todas as aspirações humanas podem ser satisfeitas e conseguidas sem você precisar de Deus. Então dá um jeitinho brasileiro, né? Semente aqui, semente ali para consertar, e você vai conseguir tudo aquilo que você quer, e você não precisa depender de Deus e nem do processo de Deus, porque muitas vezes o processo de Deus é lento para você alcançar o que você deseja. Então o diabo oferece para você um atalho, e o atalho chama-se mentira. E, infelizmente, muitos estão caindo, né, nesse engano. Então, amados, Satanás inventou a mentira, mas Jesus, ele é a verdade. Ele é a verdade. E ele diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando Jesus diz que quando nós conhecermos ele, nós seremos libertos, significa claramente para nós que a mentira nos mantém cativos, nos mantém presos. Então, uma pessoa que está habituada a mentir, que vive de mentira,
é uma pessoa aprisionada. Ela tem que sempre arrumar outra mentira para acobertar a vida que ela está vivendo. Então, ela está vivendo uma ilusão, né, que pode desmoronar a qualquer momento. Então, amados, Satanás ele toma o maior cuidado para disfarçar a mentira sob toda sorte de papel de presente, para você não perceber. Então, nós devemos estar atentos. Qual é a atitude de Deus com os mentirosos? Eu gostaria de ver com vocês aqui. A atitude de Deus para com o mentiroso. Primeira coisa, Deus abomina o que pratica a mentira. Provérbios 12, 22. Você pode ler comigo? Vamos ver? O Senhor... Deus detesta aquele que pratica a mentira. Deus abomina a mentira. Quem pratica mentira também, a atitude de Deus é que essa pessoa não vai habitar na sua casa. Olha o que diz o Salmo 101, versos 6 e 7. Nenhum mentiroso viverá no meu palácio, nenhuma pessoa fingida ficará na minha presença. E aí nós podemos pensar, mas eu conheço tanta gente que mente e está lá firme e forte. Não se engane, queridos, um dia a casa cai. Um dia vem à tona, um dia todos vão saber, porque a palavra de Deus ela é bem clara sobre isso. Olha a outra afirmação aqui da atitude de Deus. O mentiroso será destruído. Salmo 5, verso 6. Acabas com os mentirosos e desprezas os violentos e os falsos. Mais cedo ou mais tarde, a ação de Deus virá. A justiça de Deus virá, a intervenção de Deus virá, e a mentira será desmascarada. Veja, não ficará impune. Provérbios 19, 5. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Então não vai ficar impune. Por um tempo o diabo vai deixar quietinho ali. Ele vai levar a pessoa a achar que vale a pena continuar daquele jeito, porque não vai acontecer nada, que Deus não vai fazer nada. Mas é só engano, é só para que a pessoa continue ali na mentira, continue mais se afundando, continue mais escravizado ali, até chegar o momento que vem à tona tudo isso, e aí as consequências virão. Salmo 63, 11, diz que a atitude de Deus é tapar a boca do mentiroso. Olha o que diz lá. Mas o rei se alegrará, porque Deus lhe dará a vitória. Os que fazem promessas em nome de Deus se alegrarão, mas a boca dos mentirosos será fechada. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor tapa a boca dos mentirosos. E nós vemos como que tem justos sofrendo por causa da mentira, sofrendo por causa de mentiras que são levantadas contra ele. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor é o nosso advogado. Então, mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai tapar a boca daquele que vive proferindo mentiras. E outra coisa mais interessante, nesses versículos nós vemos que Deus não compactua com a mentira e nem com o mentiroso. E que Deus vai julgar tudo isso. Então, olha, Deus está preparando uma cidade gloriosa para nós no céu. Só que Ele deixa bem claro na palavra dEle, que nessa cidade só vai entrar aquele que estiver andando com Ele em santidade. E olha o que diz lá, em Apocalipse 21, 27. Porém, lá aonde? Na cidade santa, que o Senhor está preparando para a igreja, não entrará nada que seja impuro, e nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Então a mentira não vai entrar lá. A mentira não vai entrar no céu, porque o céu está a presença de Deus, que é santo, e Ele está aguardando e preparando uma igreja santa para entrar naquela cidade. Então lá não pode haver mentira, porque não pode ser contaminado, porque é uma cidade gloriosa e santa que o Senhor está preparando. Mas tem mais um outro texto de Apocalipse 22, 15, que diz assim:
Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Então vejam, Jesus está deixando bem claro, vai ficar de fora. Vai ficar de fora da cidade santa. Aqueles que gostam de praticar a mentira por palavra ou por ações, não vai entrar. Então, amados, a mentira ela não afeta somente a nossa vida pessoal, mas ela afeta todas as áreas da nossa vida. Então vamos ver lá as consequências que a mentira traz. No nível espiritual, a mentira é um obstáculo à oração, porque ela é pecado. E lá em Isaías 59, 1 e 2, nós vemos claramente o Senhor dizendo: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos fechados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de maneira que Ele não pode vos ouvir. Então a mentira é um empecilho à oração. A mentira, ela nos deixa separado da comunhão com o nosso Deus. A prática da mentira na nossa vida nos separa da comunhão com o nosso Deus. Logo, a nossa oração, ela não é respondida. Então é muito sério isso. A mentira, a consequência também é que ela leva à perdição. Apocalipse 21, 8 também fala, ó, e a todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e enxofre, que é a segunda morte. De novo, nós vemos aqui, o nível espiritual é comprometido, a nossa vida com Deus é comprometido, a nossa eternidade também. No nível pessoal, a mentira mancha o nosso testemunho. E lá em 1 João 3,9, João diz que aquele que é nascido de Deus não comete pecado. O que ele está querendo dizer? Que essa pessoa nunca vai errar? Não. Ele está dizendo que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Logo, a mentira é pecado. Então, quem é nascido de Deus não vive praticando a mentira. Então, isso é muito sério. Mancha o nosso testemunho. Porque ninguém vai acreditar em nós se nos pegar mentindo, se nos ver tendo essa atitude que não condiz com o novo nascimento, com a pessoa que está com Jesus. As nossas atitudes, irmãos, falam mais alto do que as nossas palavras. Então nós temos diante de nós uma multidão olhando para nós. Nós temos muitas pessoas olhando para mim, olhando para você, ou buscando ver na sua e na minha vida uma transformação, para acreditarem se realmente Jesus transforma. Então, quando as pessoas olham para nós e não vê essa transformação, e vê nós fazendo as mesmas coisas que elas não vão desejar conhecer o nosso Jesus, porque elas vão ver, mas se Jesus não transformou nem a sua vida, como é que Ele pode transformar a minha? Então é uma coisa muito triste, mancha o nosso testemunho, causa ruína. Olha lá Provérbios 26, 28. Quem odeia e fere os outros com mentira, as palavras bajuladoras causam desgraças. A mentira é um símbolo de ódio. Quando a pessoa odeia alguém, ela inventa mentiras sobre o outro. Então nós precisamos olhar e sondar o nosso coração e avaliar. O ódio não vem do Senhor. Nós vimos aqui na última vez que eu preguei sobre os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito resume-se no amor. Então o verdadeiro discípulo, ele é conhecido pelo amor e não pelo ódio. Logo, não é natural e não é normal alguém que nasceu de novo viver mentindo e odiar o seu irmão. Porque o seu irmão é a imagem e semelhança de Deus. E eu devo amá-lo, apesar das imperfeições. No nível, ainda nesse nível pessoal, ela afasta as pessoas de nós. Porque eu não sei você, mas eu não tenho prazer de estar perto de uma pessoa que vive mentindo. Alguém aqui tem prazer?
Ninguém quer ter do lado uma pessoa mentirosa. Então, a mentira, ela vai fazer com que você seja solitário. Quem planta a semente da mentira, colhe a floresta da solidão. Porque ninguém quer conviver com o mentiroso. Então, no nível pessoal, ela afasta as pessoas da gente também. No nível social, a pessoa não tem credibilidade. Quem é que vai acreditar ou colocar no lugar de honra uma pessoa mentirosa? Qual patrão que vai promover um funcionário que é mentiroso? Ninguém vai. Então, no nível social, a pessoa que mente, que tem hábito de mentir, ela não tem credibilidade. Tudo que ela fala é palavras jogadas ao vento que ninguém ouve, que ninguém dá crédito. Ninguém acredita em um mentiroso, nem quando ele fala a verdade. E eu quero contar uma historinha aqui. Tinha um adolescente que foi caçar com os seus pais e com os amigos do pai, num lugar muito perigoso. Mas o pai decidiu levar aquele filho adolescente. E eles combinaram o seguinte: olha, quando vocês estiverem numa situação de perigo, gritem por socorro. Mas aquele adolescente, ele tinha o hábito de mentir, ele gostava de fazer gozação. E aí todos se separaram, cada um para cada lado, para caçar, e aquele adolescente gritou socorro. E todo mundo correu lá para acudi-lo. Quando chegou lá, ele caiu na risada. Ah, enganei vocês, era mentira. Tudo bem, aconteceu a primeira vez. Aconteceu a segunda vez. Na terceira vez, aquele adolescente gritou por socorro. E adivinhe, ninguém foi socorrê-lo. E quando encontraram aquele adolescente, ele havia sido atacado por um animal selvagem. Tudo por quê? Por causa da mentira. Então ele mentiu tanto que as pessoas não acreditaram mais que ele estava em perigo. E quando realmente ele estava em perigo, ninguém foi socorrê-lo, porque não deram crédito para ele. Então muitas vezes é assim na nossa vida também. A pessoa que tem o hábito de mentir, né? A primeira vez as pessoas socorrem, a segunda também, mas chega um momento que as pessoas se cansam, porque descobrem a mentira. E é onde as pessoas acabam ficando sozinhas e correndo sérios riscos. Então nós precisamos levar a sério. Então qual é a atitude do cristão diante da mentira? A palavra de Deus nos diz, Efésios 4:25. Querem ler comigo? Vamos ler comigo? Por isso, vamos lá? Deixem a mentira, falem a verdade. Irmãos, eu digo para vocês uma coisa, que lindo seria, e como nós seríamos mais maduros na fé, se nós tivéssemos o hábito de chegar no irmão e falar a verdade em amor, para que aquele irmão possa mudar e crescer, e se tornar uma pessoa diferente. É muito melhor, é saudável, quando a gente chega e confronta o irmão e fala ali para ele em amor, e ele então vai avaliar a sua vida, e ele vai refletir na atitude que nós tivemos, e aquilo vai gerar crescimento, vai gerar maturidade. Mas quando nós omitimos, quando nós não falamos a verdade, e falamos mal por trás, e mentimos por trás, nós não estamos cooperando para que haja maturidade, para que haja crescimento. Então a palavra diz, falem a verdade, cada um com o seu próximo. A mentira não condiz com uma pessoa que nasceu de novo, não condiz com a natureza de Cristo em nós. E nós estamos aqui para ajudar um ao outro, estimular um ao outro ao crescimento, estimular um ao outro à maturidade espiritual. E isso só é possível quando nós estivermos levando a sério aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Vejam, nós precisamos reconhecer a mentira como uma qualidade do ímpio e não do justo. Salmo 7,14 diz, veja como os maus imaginam maldades, eles planejam desgraças e vivem mentindo.
armam armadilhas para pegarem os outros, mas eles mesmos caem nela. Então veja, quem vive planejando a mentira? É os maus, é o ímpio. O justo não planeja o mal. O justo sofre muitas vezes as injustiças das mentiras do ímpio, mas ele jamais vai ter a mesma atitude. Então nós precisamos reconhecê-la como qualidade do ímpio e jamais do justo. Não faz parte do caráter cristão. Caráter cristão é andar na luz. Efésios 5:9 diz: pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Se eu estou andando na luz, eu preciso andar em verdade. A mentira não faz parte mais da minha vida. Eu preciso andar na luz. E andar na luz é praticar aquilo que eu já aprendi, aquilo que a palavra de Deus já me ensinou, aquilo que o Espírito Santo já me revelou. Andar na luz. E para fechar aqui, irmãos, qual é a consequência da mentira? Ela abre brecha na nossa armadura. Lá em Efésios 6,14 diz: portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão. Irmãos, a armadura de Deus nos protege contra as setas inflamadas do diabo. Então, quando nós abrimos mão de alguma parte da armadura, nós nos tornamos vulneráveis à ação do maligno. E quando nós mentimos, nós abrimos brecha na nossa armadura e o inimigo não perde tempo. Ele vai usar aquela brecha para tentar destruir a mim e a você. Por isso nós precisamos levar a sério essa palavra. A nossa armadura tem que estar completa. A nossa armadura tem que estar fechando e protegendo todo o nosso ser. Então nós não podemos brincar. Nós precisamos levar a sério. Nós não podemos nos conformar com essa cultura diabólica que nós estamos vivendo no meio delas. Nós vemos Paulo dizendo lá em Romanos 12:2, não se conformem com este mundo. Paulo está dizendo, não tomem a forma deste mundo, não faça o que este mundo está fazendo, não pratique os valores que esta sociedade perdida está praticando. Vocês não fazem parte desta comunidade ímpia. Vocês são do reino dos céus. Vocês são cidadãos dos céus. Então andem como cidadãos dos céus. Porque vocês vão morar numa cidade santa, aonde a mentira não vai entrar. Então, amados, eu gostaria de terminar desafiando você. Eu sei que nós somos humanos. E muitas vezes nós não vigiamos e acabamos pecando. Acabamos dando lugar para a mentira na nossa vida. Mas eu quero dizer para você, olha, a graça de Deus nos alcançou. E Jesus disse, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, nesta noite, eu não sei se há alguém aqui que tem vivido uma vida de mentira. Talvez você esteja vivendo uma vida de mentira, querendo que as pessoas pensem de você aquilo que não é verdade. E você sabe que não é. Talvez nós temos pessoas aqui que mesmo sendo cristãos, mesmo estando na igreja, vivem praticando a mentira. Queridos, nesta noite, o Senhor chama a mim e a você a confessarmos a mentira como pecado e vermos a seriedade dela na nossa vida e realmente nos colocar nas mãos do Senhor e decidir andar na verdade e falar a verdade, custe o que custar. Ainda que você sofra por falar a verdade, é melhor sofrer falando a verdade do que você prosperar em meio à mentira, onde o Senhor não vai estar com você. O mentiroso jamais vai prosperar. Mais cedo ou mais tarde, ele é descoberto. Então deixe o Senhor cuidar de você. Ele peleja por você. Aquilo que é teu, querido,
vai vir nas tuas mãos. Aquilo que é teu, o Senhor vai te conceder pelo teu trabalho digno e honesto de andar na luz. Não precisa da mentira para você conquistar coisas e nem a posição que Deus já tem para você. Respeite o processo de Deus. Aguarde o tempo de Deus. Viva a verdade do Senhor. E Ele vai honrar você. Porque Ele não mente nas suas promessas. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Se você precisa confessar alguma mentira, confesse agora. Fala para o Senhor: Senhor, me perdoe, porque eu não tinha ideia da dimensão das consequências que a mentira pode trazer na minha vida. Então nessa noite, Senhor, eu confesso e quero assumir um compromisso com o Senhor, que a partir de hoje eu vou me policiar. Senhor, eu quero andar na luz, eu quero viver a tua verdade. Eu não quero abrir brecha na minha vida para nenhuma ação do maligno. O Senhor te ouve, querido. Deus querido, nós te adoramos, Senhor, pela tua palavra que é fiel e verdadeira. Por isso, neste momento, Senhor, nós pedimos, sonda os corações. Espírito Santo, traz a luz, Senhor. Se há algum pecado não confessado, traz a luz, Senhor, se porventura nós temos deixado a mentira alcançar terreno no nosso coração, nos afastando da tua graça e da tua presença. Nesta noite, Senhor, o teu sangue poderoso, o teu sangue, ele é, Senhor, poderoso para purificar de todo e qualquer pecado. E nós te agradecemos por essa graça gloriosa que o teu sangue nos proporciona, pela cruz do Senhor, que nos purifica de todo e qualquer pecado. Em nome de Jesus. Amém.